Estação Cidadania, Educação e Desenvolvimento Social na Rádio da Universidade. Boa tarde. Começa agora a Estação Cidadania, uma realização do DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social, da Pró-Reitoria de Extensão da URGS, que toda quinta-feira, à 13h, está aqui na Rádio da Universidade. No Estação dessa semana, continuaremos falando sobre a disciplina Encontro de Saberes, que propõe um diálogo intercultural sendo ministrada pelos professores da universidade e os mestres das tradições populares. Fique conosco, Estação está no ar. A convidada de hoje é a professora Ana Lúcia Tetamans, do Instituto de Letras, uma das ministrantes da disciplina Encontro de Saberes. E quem são os ministrantes dos módulos? Quais são os planos futuros da disciplina? O primeiro módulo, que acabou de acontecer agora no mês de agosto, foi conduzido pela professora Luciana Praz, do Instituto de Artes da Música, e por mim, do Instituto de Letras. O mestre do primeiro módulo foi o Jorge Domingos, que é um cantor de samba, um orador da Restinga, e com os seus companheiros de banda. Um senhor de 80 e tantos anos, com uma vasta memória e uma voz maravilhosa, cantor de sambas, de raiz, uma expressão muito viva da Restinga e da memória do samba em Porto Alegre. O segundo módulo, então, Plantas e Espírito, está sendo conduzido pelas professoras anfitriãs, que é como a gente chama, Rumi Cubo, que é da Faculdade de Ciências Econômicas, e a professora Marília Stein, também do curso de música, assim como a Luciana. E a mestra é a Dona Iracema, que é uma cuiã caingangue, né? A Dona Iracema Nascimento. Ela trabalha com ervas, ela é uma cuiã, ou seja, ela também tem uma possibilidade de diálogo com as dimensões não humanas, que podem ser formas animais, espíritos das plantas, enfim, da floresta, que compartilham com ela uma condução espiritual e também na área da saúde. Ela é parteira, enfim, de uma firmeza, uma ancoragem dos fundamentos da vida caingangue, das mulheres, da cura. Uma pessoa de uma fala muito impressionante, assim, ela é uma presença muito forte, para quem a vê falando e tal. Uhum. O terceiro módulo, que vai ser no mês de outubro, Sociedades e Cosmovisões, ele vai ser levado pelos dois professores, a Carla Meiners, que trabalha na Faculdade de Educação e vem da área de História, e o professor Heráclito Pereira, da Museologia. E a mestra é a Dona Elaine Espíndola, que é uma liderança do Espaço Mocambo, que é um centro que na Cidade Baixa trabalha com as questões ligadas à identidade afro-brasileira, as questões das mulheres. Ela foi professora, então também toda uma questão em relação a uma pedagogia griot e com ancestralidade africana, muito, muito bonito e muito forte também o trabalho dela. E por fim, no módulo Alimento e Rito, temos os professores José Catafesto, da Antropologia, e Ingrid Ramos, da Agronomia, do curso de Agronomia. E o mestre é o Maurício Messa de Oliveira, que é Mbiá Guarani, da aldeia do Cantagalo, que vai trabalhar, então, ele é um portador, digamos assim, das sementes sagradas, sobretudo do milho. Ele conserva na memória, na experiência dele, os conhecimentos sobre o cultivo de plantas, sobretudo o milho, que tem um significado profundo para os Guarani, vinculados ao batismo, ao nascimento e das crianças, a manutenção da vida espiritual e material desse povo. Então, essa é a programação, a forma como a gente conseguiu organizar esse primeiro semestre da oferta, mas a ideia é que essa disciplina tenha uma ocorrência por semestre e se torne permanente daqui por diante, mas não necessariamente com os mesmos ministrantes, tanto mestres quanto professores. E quem é que pode participar dessa? Então, ela é uma disciplina aberta a qualquer aluno de graduação. Inicialmente foi essa proposta que a gente fez. Há sugestões de que possa acolher como alunos especiais técnicos, servidores da universidade, e potencialmente abrir vagas para pessoas de fora da universidade, como um curso de extensão, sendo simultaneamente uma atividade de ensino e extensão. Isso ainda não foi possível, porque até a gente definir em qual unidade iria sair, tudo demanda um exercício muito grande, porque a gente está aprendendo a fazer agora. A gente não sabe como fazer uma disciplina que não vem de uma unidade, de um departamento, mas obrigatoriamente tinha que passar por um deles. Sim. E a nossa opção foi pela música, porque havia duas professoras, um certo apoio já
de direção, de departamentos, porque conheciam a proposta, então uma coisa saiu por ali, né? A disciplina saiu por ali, mas atualmente ela tem esse recorte. A nossa ideia é que alguns cursos passem, as suas congrades passem agora a demandar vagas na disciplina, sobretudo nos cursos que possam ter mais interesse, sendo de áreas talvez mais afins, e aí as congrades podem solicitar vagas, que aí os alunos desses cursos já conseguem que essa disciplina saia como uma disciplina eletiva na sua lista de possibilidades de matrícula. No momento, só para os alunos da música isso aconteceu. Tá. E, de certa forma, isso explica por que nós temos de 64 alunos, 65 foi o nosso teto, 20 são da música, porque eles puderam se inscrever livremente. Depois deles terem se inscrito no período regular, abriu-se vagas no período de ajuste para os demais cursos. Então, só para ter uma ideia sobre a receptividade da disciplina, né? Nós tivemos, para além dos 20 e poucos alunos matriculados da música, nós tivemos 366 pedidos de matrícula. Só pudemos aceitar 40 e tantos. Então, nas primeiras semanas, e contatos por e-mail, nas congrades, para os professores, houve uma demanda muito grande de que pudéssemos acolher todos, que criássemos outras turmas, o que não é possível, não foi possível nesse momento. Mas isso nos sinalizou muito positivamente e nos deu bastante ânimo e alma, para seguirmos apostando nessa proposta, porque mesmo sem ter tido muito tempo de divulgação e muitos meios, digamos, com redes sociais, saiu uma pequena matéria na página da universidade, um pouco antes da matrícula. Mesmo assim, houve uma procura significativa, o que mostra que as pessoas estão, de alguma maneira, precisando ressignificar a sua vida na universidade, estão se dispondo a experiências que se propõem a tratar o conhecimento e a sociedade, a vida em sociedade, principalmente, de uma forma mais tolerante, de uma forma mais diversa, mais rica, porque acho que a grande potência dessa disciplina é o encontro, a efetiva possibilidade, que não é fácil, de pessoas diferentes, com perspectivas diferentes, estarem no mesmo espaço, convivendo, se escutando, percebendo as diferenças, as semelhanças, e tentando construir alguma coisa juntos. E se escutar, que é uma coisa muito difícil. Na nossa sociedade se fala muito e talvez se tenha muito pouca capacidade de escutar o outro. E a senhora falou dessa troca de conhecimentos. Como tem sido, então, essa troca entre os mestres, os professores e os alunos? A troca já começou desde os professores tendo que se desacomodar da sua estrutura de departamento, espaço físico, para fazer um deslocamento permanente. A gente tem uma sala que não pode ser usada desde o início, então temos feito aula no museu da URGS, nos cedeu um pouco o espaço, numa sala de aula da FACED, depois vai ser uma sala de aula da música. É uma instabilidade, mas que ao mesmo tempo é da natureza do que a gente está propondo, assim. Estamos propondo uma coisa que desacomoda. Isso, no primeiro momento, é difícil, é ruim, mas ao mesmo tempo te força a abrir teus horizontes, né? A ter uma capacidade maior de escuta, de tolerância. E é isso que tem acontecido, assim, desde a aula inaugural, em que tivemos 2 convidados, uma antropóloga do Paraná, que trabalha com os caingangue, e a professora Ana Elisa de Freitas, que é gaúcha, e toda uma história com as questões indígenas a partir aqui do Rio Grande do Sul. E o professor José Carlos Gomes dos Anjos, que é professor da sociologia, também com muita inserção nos debates sobre as questões étnico-raciais, as questões das cotas, da inclusão no ensino superior. Então foram falas muito fortes, foi um dia que estava todo mundo muito contente, assim, com muita emoção. E a partir dali os 3 encontros com a mestre Jorge e a sua banda. E várias coisas aconteceram, assim, momentos de expectativa, a gente não sabendo muito bem o que fazer, a própria banda, assim, esperando falas dos alunos, os alunos não sabendo muito bem o que falar, existiam textos postados no Moodle, mas os textos tinham uma relação direta, mas também indireta com o que estava sendo vivido ali, e a expectativa de que as coisas se encaixassem o tempo todo, e não é assim. Demorou um pouco para que, no terceiro encontro, foi bem melhor no meu ponto de vista, porque finalmente a gente conseguiu que mais pessoas que eram da música cantassem junto com a banda, trouxeram instrumentos e aí interagiram. A ideia também de conversar, do próprio mestre Jorge falar mais da sua vida, intercalar o exercício da memória, da história, com as próprias execuções
das músicas. A gente foi aprendendo fazendo. E dentro dessa lógica mais horizontal, assim, que também é um pouco difícil, porque ainda às vezes parece que os alunos esperam que os professores fiquem guiando a disciplina e que a gente autorize a banda a falar. E a gente ficava numa posição, assim, era anfitrião, ao mesmo tempo tinha que criar as condições de conversa, de relação ali, né? Dentro dessa ideia de que não é só o pensamento que tá, ainda mais nesse primeiro módulo, que tinha essa questão da canção. Muitas vezes o seu Jorge trazendo a ancestralidade dele, a avó que tinha sido escrava, daí ele canta uma música que tinha a ver com essa memória da escravidão, e aí ele canta a música e diz, e essa mãe preta era minha avó Paulina. Então tu vê um cruzamento muito bacana dos eventos da história com a vida de uma pessoa que foi afetada por aquilo que a gente às vezes estuda de uma forma distanciada, que é a história da escravidão, que é a história das mães pretas, e aí ele fala de algo que é a vida dele, né? Então, essa experiência que raramente a gente consegue ter na universidade, de pessoas que fazem parte de uma história que costuma ser vista de uma forma muito enviesada, muito subalternizada, estava sendo colocada ali com um protagonismo, com alguém que está deixando a sua voz, o seu ponto de vista, que costuma ser visto de um jeito muito problemático na universidade. No momento atual que a gente vive, que eu poderia dizer que essa disciplina tem sido uma possibilidade de esperança, de acreditar que a gente pode fazer coisas criativas, pluridisciplinares, diversas, e que a universidade seja um lugar de encontros, mais do que de desencontros e de imposições de modelos para os nossos alunos e colegas e para todo mundo que convive na universidade. Então tá, muito obrigada, professora. No programa de hoje, procuramos os ministrantes da disciplina Encontro de Saberes para contarem um pouco de como está sendo a experiência na disciplina. Meu nome é Marília Stein, eu sou professora do Departamento de Música da URGS, trabalho com etnomusicologia no grupo de pesquisa, grupo de estudos musicais, GEM, da URGS, e tenho essa parceria aqui com mais 7 anfitriões, somos 8 professores ministrando essa disciplina, que é a primeira vez, então ela foi criada, né, como vocês já sabem, pelo Congrade Música. Lá temos a honra de ter proposto, mas por iniciativa do DEDS, do NEAB, né, e também com apoio de outros grupos, a Biayala, o próprio GEM, o NIT, várias organizações aí da URGS, grupos de pesquisa que colaboraram para pensar e impulsionar essa disciplina. Qual é, enfim, vocês já conhecem, né, também a intenção da disciplina, que é arejar, né, criar, flexibilizar, trazer outros saberes, né, afro-brasileiros, indígenas para dentro da universidade, que não só é lei, né, a obrigatoriedade de transversalizar o currículo da universidade desses saberes da história e da cultura afro-brasileira e indígena, desde 2003 e desde 2008, com reforço à questão da presença indígena, como é uma necessidade que a gente sente, né, como diz o Sr. João Padilha, Dona Iracema, de tratar, né, das questões sobre a nossa presença no mundo, né, essas perspectivas muito profundas de visão do planeta, do respeito a várias ordens que não são só as científicas mais estritas, que por vezes menos se importam com as questões das consequências ecológicas e mais com as questões técnicas. Enfim, também com a própria questão humanista, né, que a gente pode perceber nesses saberes indígenas e afro-brasileiros, da importância da comunidade, do bem-estar de todos, enfim. E agora, então, nós estamos no segundo módulo, né? Tivemos o módulo do Seu Jorge, que foram 4 semanas, agora temos o módulo da Dona Iracema e do Seu João Padilha, que são mais 4 semanas, e nesse módulo, então, nós estamos trabalhando com os modos de ser, de perceber o mundo, os saberes caingangue, e muito especialmente fazendo a interação não só dentro da própria universidade, com esses saberes, como indo para a mata. Fomos ao Morro Santana na semana passada, os estudantes tiveram então que se deslocar do seu espaço de conforto, né, da sala de aula, e ir para o ambiente, né, de uma floresta, se questionar sobre o próprio equilíbrio, não só ecológico, o equilíbrio do próprio corpo. Boa tarde, meu nome é João Carlos Padilha, eu sou índio caigangue da Área da Borboleta. Moremos aqui no Morro Santana,
Porto Alegre, né? A gente faz parte dos saberes indígenas, pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS, né, dos saberes indígenas. Nós achamos uma experiência muito boa e isso abre as porteiras para que as duas culturas vivam em paz, tranquila, né, num só país, né? Então, isso para nós foi muito bom e esperamos que os saberes indígenas no colégio fiquem uma disciplina dentro do MEC. O nosso desafio hoje é viver nas duas culturas e usar a tecnologia, né, para poder viver bem no nosso país, sem briga, sem desacerto, né? E que seja repartido o lucro do país com nós e com a riqueza seja descentralizada, né? Que ajude também na demarcação de terra, né? Na desigualdade social, né? E é um dos caminhos que tem para a integração social do índio na sociedade do índio brasileiro, é o estudo. Nós achamos que é o estudo, então por isso que nós, desde a Constituição Federal de 88, a gente conseguiu garantir o nosso direito de estudar, de saúde, educação, direito à terra, moradia, segurança, a todo o direito social de um cidadão brasileiro, né? Então, a gente acha que o estudo é uma porteira que se abre para que isso aconteça. Meu nome é Garema Caigangue, em português Iracema. Esse aula que eu estou dando aqui, passando uma cultura para esse povo, que eu gosto também, está sendo maravilhoso. Espero que continue, que outros participem, que é uma cultura nossa que estão passando para outros nossos amigos. Na próxima semana, o Estação está de volta. Se você participa de algum projeto de extensão da URGS, mande uma mensagem para o Facebook do DEDS ou para o e-mail deds@proeste.urgs.br, contando a sua experiência. Estação Cidadania é uma realização do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. O programa vai ao ar todas as quintas-feiras, às 13h, na Rádio da Universidade. Produção, Mariana Moraes e DEDS. Coordenação, equipe do DEDS. Gravação e edição, Jefferson Gomes. Até a próxima. Tchau.